Tudo bem, Adelmo? Estou ouvindo muito bem, Vitor. Certo. Então, já começou a gravar? Primeiramente, queria agradecer ao professor Vitor Seco, que está posto para gravar. Agradecer ao professor Vitor Seco por ter aceito esse convite, apresentar os capítulos do livro, uma leitura inédita aqui, comentada por alguém que não é o autor, é o leitor, apresentar o modo que conseguir, né? Então, os colegas vão chegando nos primeiros 10, 12, 15 minutos, enquanto isso a gente esquenta um pouco, né? Vitor, você começou na filosofia, você me disse, chegou a fazer períodos lá, até o quê? Até avançou muito, depois você mudou para literatura. Não, eu concluí a graduação em filosofia, fiz filosofia na UFES entre 2001 e 2005. Trabalhei como professor de filosofia na educação básica, na SEDU, na Escola Flor Dísio, 2004. Estava concluindo ainda a graduação. Fui professor substituto de filosofia lá no departamento de filosofia da UFES, em 2007. Aí, quando acabou meu contrato, que eu decidi fazer um mestrado, e na época não tinha mestrado em filosofia na UFES. Aí eu fiz mestrado em letras, em estudos literários. E aí, quando eu concluí o mestrado em estudos literários, que eu decidi continuar, seguir na área de letras, e aí eu fiz a graduação em letras, que eu não concluí, fiz maior parte do curso, mas eu não concluí. E fiz doutorado na UFMG, em estudos literários. Então, O doutorado seu foi em Machado de Assis, né? Doutorado sobre Machado de Assis. A minha tese é sobre o niilismo e o pessimismo no Machado de Assis. Pois. Comparando com Nietzsche. Entendi. Aqui a Voluptuosidade do Nada, é o título do livro do Vitor Seco, que na época da palestra de lançamento, eu estava, inclusive, lá no auditório da UFES, quando você foi fazer a apresentação agora do livro, não quer dizer, o livro tem a tese, então é a mesma coisa, mas sim, já não era a defesa da tese, é a apresentação do livro. Do livro, sim. A tese foi na FMG, né? O livro eu lancei na UFES mesmo, 2016. 2016. Estava concluindo... Opa, desculpa, Delmo. Só para saber se o Vitor chegou a dar uma lida no Caos com K, do George Maltner. Eu não conheço a tua obra ainda, tá, Vitor? Mas essa equiparação Machado, Nietzsche, me reportou alguma coisa com a obra do George Maltner, no Caos com K. Não sei se você conhece. Eu conheço o George Maltner só a música, nunca li livro dele. Vou anotar aqui, Caos com K. Eu vou falar desse livro. Muito interessante. Isso daí foi no meados de 2000, tá? Na época eu cursava filosofia na Unicinos, fui até aluno da Márcia Tiburi naquele momento. Daí depois nunca mais tive contato com as obras de George Maltner, até porque eu gosto do George Maltner muito mais como músico do que como escritor. Certo. Mas é bem interessante a equiparação que ele faz com Nietzsche, até porque George Maltner é um judeu alemão. Eduardo, parece que é no início da carreira dele, era 23, 24 anos, e era estudante ainda, igual o Belchior, assim, eles saíram das faculdades para virar... Não sabia desse detalhe, Adelmo, que bacana. Era novinho, era novo, foi na década de 60 esse salve aí, o Caos com K do Maltner. Início. Então houve uma reedição, então, nos anos 2000, então pode ser isso, porque eu tive contato bibliográfico com essa literatura nos anos 2000. Isso aí. Bom, aqui, boa noite, Vinícius. Vinícius atende no sul do país, tá? Conversa muito aqui no privado comigo, de vez em quando aparece, está com o livro do Narcisismo, que dizer que foi uma modificação na vida dele também, a compreensão a partir dali.
tem muito dogma na psicanálise, pior do que a religião. Tá? Quer dizer, você não pode discutir com um psicanalista que, se ele não estiver certo, não vai avante a conversa. Ele está certo, então. O meu certo é ser errado, Adriano. Bom, aí, ô Vitor, aqui eu estou o seguinte nas pesquisas, tá? Eu estou reestudando aqui o Memórias Póstumas. Quando ele traz o Quincas Borba, naquele momento que ele apresenta, naquele capítulo que rouba o relógio, do Brás Cubas, ele fala que tem uma filosofia para apresentar. Mais adiante, no capítulo Bibliômano, ele diz que o leitor perde tempo pendurando as palavras no secador, lava na máquina de lavar, como se fosse encontrar dentro da palavra o sentido e o conteúdo. Tem um ponto dele, então, que lá está amarrado no rabo, onde ele brinca com um estudante que não consegue escrever uma redação desse tipo, porque é ofensivo amarrar a lata no rabo de um cachorro. Então, ele não consegue escrever o que ele fez na infantilidade dele, da criança, as peripécias infantis, e então ele deriva para ficar citando a origem do cão, enciclopédia, as redações ficam uma porcaria. Ele tem que ficar com sentido acadêmico. Então, esse perdeu tempo procurando as palavras, ele põe no Bibliômano, mais o Diógenes, uma filosofia do humanitismo, 1880. 1885, quando ele disse que no futuro terá um livro, rapaz, eu estou com a seguinte releitura. Esse livro que ele diz que vai aparecer em 1222, tá? A gente tem dificuldade de achar esse livro no Brás Cubas pelo seguinte motivo, que a crítica não viu e nem eu vi. Tem a minha autocrítica também. Adelmo, o Machado já tinha publicado esse livro, é o Brás Cubas. Ah, é? Por quê? Porque eu li o seu livro aqui, os conceitos. Eu estou vendo esses mesmos conceitos lá no Machado, no Brás Cubas. Ele fala do Prometeu de Ésquilo, ele tem o Diógenes disfarçado do Quincas Borba, o filósofo do barril ali, do nada, do niilismo. O cínico, né? Filosofia do cinismo. Ele tem ali a cura pela palavra escrita. Então, ele tem uma recomposição, como se fosse o Dom Casmurro futuro, 19 anos depois. O mais incrível de tudo, eu não vejo ninguém dizer que o Brás Cubas é narrador não confiável, ou que ele seja ciumento paranoico, lobo-nese, essas coisas. Quando ele faz a Vigília, tem um romance adúltero, né? É um adultério que existe no casal, e que o personagem principal do romance é um casal de adúlteros que se amam muito. Tem aquela pergunta que é feita a ele responde assim, Machado, é romantismo isso? O romantismo às avessas? O Machado estava sempre brincando com coisas reais, porque tem casais, hoje em dia, sempre teve, né, em que o cara é casado com uma mulher, mas ele tem um amante. Esse derivativo não é considerado, quando ele faz a Capitu, como muito santa, de propósito, em oposição à Virgília. Se o Dom Casmurro, o Bento Santiago, é criticado por uma grande parte dos leitores como sendo um doente que está estragando a vida dele, desconfiando, não está considerando que o autor é o mesmo que fez o Brás Cubas, que diabolicamente quer confundir o leitor, trazendo uma santa, né, uma imaculada. Então, eu estou supondo, Vitor, nós estamos refazendo aqui, começamos domingo passado, né, uma leitura do Brás Cubas com essa perspectiva. Tá? O romance Brás Cubas, o Memórias Póstumas, seria o livro que o Machado deixou de publicar, mas publicou, só não disse que esse era o livro que ele anuncia em 2200, no
Cônica Metafísica dos Costumes, que seria descoberto em 2222. Mas no Brás Cubas ele disse que daqui a 70 anos, quando pegar esse volume de minhas memórias, no capítulo de bioma que ele põe isso. 1880 com 70 seria 1950. O Machado é um tremendo de um bruxo, né, que ficou fazendo essas manipulações para o leitor, porque ele sabe que ninguém encontra o autor dentro da obra facilmente. E o autor está sempre fora da obra, inclusive enquanto ele está vivo, ele vai modificando a obra. É isso que nós vamos ler no Freud aqui na apresentação do livro. Não vou tomar mais tempo, não, senão eu fico falando o tempo todo. Fique à vontade, Vitor. Se você quiser, eu apresento aqui. Se você trouxe alguma coisa aí que você quer apresentar, você compartilha a tela. O capítulo está aqui, se precisar. Tá? É o capítulo 1, né, que vai começar hoje. Isso. É quando o Freud se localiza diante do erro dele e publica um artigo que os históricos dele, que comenta Freud, não conseguem rastrear esse artigo. Parece que foi publicado em Londres. E quando o Freud publica uma nota subconsciente e tenta corrigir a teoria de maneira escondida. Aí está tudo complicado, Freud, porque ele descobriu o narcisismo de trás para frente. E essa descoberta você não consegue mais consertar o para trás. Né? É isso. Vou começar então. Fica à vontade, Vitor. Bom, gente, então... o Vitor comenta. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu não vou abrir a boca mais não, tá? Fica à vontade, Vitor. Fica à vontade você também, Adelmo. Obrigado, Adelmo, pelo convite aí, pela proposta para apresentar aí o livro dele inteiro, que eu acho que vocês conhecem, né? Cruel Filosofia do Narcisismo, que vai sair uma segunda edição. E eu trabalhei já com o texto já da segunda edição, que o Adelmo me passou, que ainda não foi impresso. Eu não sou psicanalista, né? E, por um lado, isso é até bom, porque eu não tenho os preconceitos dos psicanalistas, mas eu já tenho leituras de psicanálise já há pouco mais de 20 anos. Na graduação em filosofia, eu fiz cursos, leituras de Freud, de Lacan. No doutorado na FMG também estudei literatura e psicanálise, com a Lúcia Castelo Branco, Lacan, Freud, outros autores. Enfim, o livro do Adelmo, A Cruel Filosofia do Narcisismo. Ao reavaliar a obra do Sigmund Freud, ele escolhe um caminho original. Esse caminho original ele se concentra menos na reconstrução teórica, estritamente exegética, né, se limita ali à explicação do que já foi dito pelo Freud, e mais no gesto criador e nos impasses subjetivos do próprio Freud, como fundador da psicanálise. E aí, nesse sentido, o Adelmo, com esse livro, Cruel Filosofia do Narcisismo, propõe uma verdadeira reintrodução do narcisismo, tanto na psicanálise quanto na filosofia da psicanálise, e também na literatura, nos estudos literários, né? Como se vê no outro livro, que estava sendo comentado aí, que é o Imortal Machado de Assis. Eu tive a oportunidade de comentar aqui nesse grupo no ano passado, alguns capítulos. Então, para começar, acho que é importante situar, né, que o conceito de narcisismo do Freud, ele não nasceu pronto, ele foi resultado de um longo processo de amadurecimento teórico, e embora o Freud tenha publicado um ensaio para uma introdução do narcisismo, que é mais conhecido como Introdução ao Narcisismo, em 1914, as raízes dessa ideia remontam a observações clínicas anteriores, como o Adelmo comenta, e essa redescoberta do narcisismo nos interessa profundamente hoje, por isso estamos aqui. E como o Adelmo revelou no livro, Freud fez essa descoberta do narcisismo de forma tardia e até certo ponto a manteve encoberta para não comprometer a sua teoria principal. Então, a partir dessas considerações iniciais, eu dedico esse primeiro seminário, essa primeira live, ao comentário da nota inicial, que é uma nota sobre o inconsciente narcísico, e o capítulo 1, propriamente dito. Certo? E aí vou comentando, quem quiser, fica à vontade para me interromper, para fazer comentário, perguntas.
Então, o livro inicia nessa nota sobre o inconsciente narcísico. Ela começa a reflexão com um trecho decisivo de uma carta do Freud ao Ludwig Binswanger, escrita em 4 de julho de 1912. Nessa carta, Freud levanta uma suspeita fundamental. Ele acredita que não é apenas o reprimido que é inconsciente. A própria essência do nosso eu, que é o aspecto dominante da vida psíquica, também é inconsciente. E trata-se de um documento privado, né, uma carta, mas com um grande alcance teórico. Não é apenas o reprimido que permanece inconsciente, mas a própria essência do eu. Por que isso é tão importante? Porque, em 1912, o Jung tornava público, considerava o erro do Freud na teoria da libido. O Freud percebe, então, que foi superado por Jung, e isso é possível porque existe um inconsciente no próprio eu. O eu, enquanto recebe lisonjas, como se fosse dinheiro vivo, é enganado sem perceber. E o pior, né, ele colabora ativamente para que esse engano aconteça. Ora, o próprio Freud, como pensador do inconsciente, se viu obrigado a deslocar o conceito. Ele não trata mais de um inconsciente do reprimido, mas de um inconsciente no eu. E a esse deslocamento que o Adelmo dá o nome de inconsciente narcísico. O narciso, né, o narcisista, ele ignora as consequências dos seus atos, ou simplesmente não quer levar essas consequências em consideração no momento em que age, podendo ser cobrado por elas posteriormente. E percebam que eu, como foi combinado com a Adelmo, proposta é tentar comentar o texto aí passo a passo. E a carta... Interessante o comentário de Jean-Paul Sartre, posteriormente, dizendo que usa uma expressão para criticar o Freud, ele fala que é falta de ética, né? Como é que fala? Esqueci o nome da crítica do Sartre ao Freud. Sartre, não lembro. Mas, então, como ele não sabia das cartas privadas do Sartre, ele não percebeu que você acabou de falar, né? A pessoa é enganada sem saber. Ele fala que... Seria má fé que o Sartre má falou? Fé, inconsciente é má fé. Boa, agora você lembrou, perfeito. O Sartre diz, inconsciente é má fé. Não é má fé. Você não sabe que o cara está te enganando. Te vendeu o gato por lebre, daí você vai descobrir depois. Ó. Não é má fé você comprar gato por lebre. Ou, se alguém vendeu o gato por lebre maldosamente, aí sim é má fé do outro. Mas não pode dizer ao paciente que o inconsciente dele é má fé. É por isso que ele procurou a psicanálise, porque ele foi enganado e não sabia, inclusive isso ele não sabe. Né? Só esse detalhe que interessa, porque as críticas são feitas ao Freud sempre em cima da aula principal, só. Sim. E aí essa carta ao Binswanger é importante, é fundamental para compreender os desdobramentos do pensamento do Freud. E aí, pouco depois, ainda em 1912, o Freud publicou o artigo Algumas Observações sobre o Inconsciente, e nesse artigo ele utiliza o experimento da sugestão pós-hipnótica, que a pessoa recebe uma ordem hipnótica e acorda sem dela se lembrar. No entanto, executa a ação no tempo determinado sem saber explicar o motivo, a causa, o porquê. E para Freud, a única forma de descrever esse fenômeno é afirmar que a ordem permaneceu inconsciente, até o instante em que se tornou consciente. A voz do médico ficou registrada na memória, mas a origem dessa voz se apagou. E como não há lembrança desse estado hipnótico, isto é, de quem deu a ordem, resta apenas a voz do médico registrada na memória. Aí esse enigma da execução da ordem seria facilmente dissolvido se meia hora depois o paciente pudesse dizer consciente de que fez o que fez porque estava hipnotizado, né? Porque recebeu uma ordem. Mas isso não ocorre, a voz permanece, a origem da voz se apaga,
aí esse fenômeno encontra uma formulação literária exemplar na leitura do Adelmo e lá no Dom Casmurro, do Machado de Assis. E tem a citação aí, o Bentinho ouve a promessa, né? Tu serás feliz, Bentinho. E aí ele acredita ser uma voz externa anunciando o seu destino. E compara essa profecia das feiticeiras do Macbeth, do Shakespeare, né? Que tu serás rei. Todavia, quando pergunta a José Dias, né, o personagem conhecido agregado, se ele também ouviu a voz, ele recebe como resposta que ninguém disse nada, né? Foi o próprio Bentinho que pensou, falou. Assim, o Bento Santiago conclui que essas vozes universais e eternas falam de dentro para fora. As fadas, né? Como se fosse a fada madrinha. Sim. Impressionante como que o Machado pegou, capturou aquelas vozes que a gente escuta no primeiro momento da vida, assim, vai, né, se orientando por elas, e como que ouve elas. Ele diz, né? Isso é muito interessante, você vê nos pacientes de Alzheimer, Vitor, eles, é um enigma, ninguém sabe explicar por quê, que eles têm a memória sentimental, afetiva, lá de início, bem atualizada na mente. Tá? Então, é a mesma coisa aqui do Bentinho falando, tu serás feliz. Eles falam palavras que ninguém entende mais, porque nem ele sabe dizer, ele está com Alzheimer. Sim. Então, ele está inconsciente completamente do sentido do que ele disse. E alguém pergunta, mas onde é que você viu isso? Ele não sabe dizer nada. Fica um diálogo de doido com quem tem Alzheimer. E aí o Lacan vai chamar isso de objeto voz, né? Voz que se desprende do outro, é internalizado e retorna desde dentro, comandando o sujeito sem que ele reconheça sua procedência. Alguém comentou aqui, a Ana Patrícia Machado entregando que é o sujeito que cria uma ideia sobre o objeto desejado. É isso, né? Então é nesse ponto que se delineia o inconsciente narcísico. Não apenas o que foi reprimido, mas aquilo que governa o eu sem que ele saiba ou queira saber de onde vem. Certo? E aí surge uma questão, né? Pode se perguntar, né? Por que o Freud, com toda a sua cultura literária, intelectual, recorreu à hipnose, né? Para provar a existência de falas inconscientes. A literatura já havia formulado imagens precisas, né, para esse fenômeno. Basta lembrar a frase do Machado de Assis, que naturalmente as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. É bonito isso aí, né? Né? As fadas meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Maravilhoso isso aí. Eu fiz engenharia, rapaz. Ó, meu pai queria ter... Meu pai, analfabeto, não sabia nem ler. Ele tinha uma quitandazinha aqui no bairro pobre. Ele fez o quê, meu pai? Botou uma sala no fundo do quintal e destinou 2 irmãos meus a não fazer nada, só estudar. Tá? Chegou lá um belo dia, eu falei assim, pai, eu também passei na engenharia. Ele, você passou na engenharia? Como é que você fez passar? Eu estou lá onde meus irmãos estudam. Você está lá onde eles estudam? Eu ficava ajudando ele no comércio, mas passei também. Eu não sabia, Vitor, que estava realizando a fantasia dele, porque ao lado da quitanda ele botou assim, beco da engenharia. Ele não sabia ler nem escrever, pediu alguém que também não sabia, botou I com engenharia com engenharia, escreveu beco da engenharia. É uma coisa de gente humilde, né? Sim. Então, estou supondo, igual a Cristina, a Ana Patrícia falou, você vai realizar um desejo seu de aluguel, né? E quem queria ter filho engenheiro era ele. Quando eu larguei a Vale do Rio Doce para começar no comércio, a mãe falou assim, meu filho, você já foi um psiquiatra? Eu largou um emprego na Vale para fazer igual seu pai, tomar banho de boteco? Mamãe, meu pai ganhou muito mais dinheiro do que eu na mercearia, o botequinho dele cresceu, né? Do que eu lá como engenheiro da Vale, tá? Então eu vou preferir começar no comércio. Meu pai me ensinou tudo certinho, fazer engenharia, mas ele não me disse uma coisa, bota um comércio para você. Essas coisas que são... Para ilustrar que o inconsciente no eu, assim, você vai fazer uma coisa teleguiado, né?
Muitas coisas na vida são teleguiadas, né? Sim. Como autômato, né? A gente vira Como autômato. autômata. E aí essas falas que vêm de Não é fala inesquecível também, é o pai inesquecível aqui, o Machado, tá, nós estamos no Machado aqui, né? Mas se você incluir, tem as vozes dos tios, né? Esse garoto não vai dar em nada. Tá? Por exemplo. essas falas podem vir de dentro, herança exterior, apontam para o inconsciente coletivo de Jung ou para o inconsciente como discurso do outro, do Lacan. E essa exigência de uma fundamentação empírica parece ser do entrave para o Freud. Ele próprio reconhece isso no artigo conhecido como Introdução ao Narcisismo. Ali o Freud afirma que a libido narcísica permaneceu oculta à pesquisa inicial porque o ponto de partida foram os sintomas neuróticos, ou seja, o que era clinicamente mais visível. E aí a teoria psicanalítica teria sido mais coerente se tivesse partido desde o início da libido e do inconsciente narcísico, considerando que os sintomas são apenas efeitos desse narcisismo do sujeito. E o mais irônico é que essa introdução do narcisismo assume um caráter narcísico, inclusive no próprio Freud, que não se sentiu confortável com essa ideia, que é um dos pulos do gato aí do livro do Adelmo, mostrar esse conflito aí do Freud. É porque ele ficou doente, ele fala aqui, olha que curioso. A gente só sabe disso lendo as confidências, né? O Vitor, tem uma psicanalista que é apaixonada pela psicanálise, ela gostou desse livro. Daí a pouco ela deu uma revolta contra o livro, me cancelou, falou assim que não queria mais, chamada Bruna, ela falou assim, Adelmo, o Freud tem direito à privacidade. Olha a fala dela. Você não pode citar as cartas do Freud para derrubar a teoria dele, Adelmo. Desculpa, mas eu não vou mais ler o seu livro, estou fora, você prossegue suas pesquisas, não tem interesse, não. Olha só, rapaz, que conversa de... Hein? Hoje já está bastante aceito, no geral, nas pesquisas, você usar todas as fontes que você tiver, inclusive a correspondência. Né? Na minha tese, eu citei as cartas do Machado, a correspondência do Machado, porque no meu caso é para embasar, no seu caso é para dar uma reviravolta aí, né? Porque isso só mostra assim, o próprio psicanalista, ele não suporta quando vê cair o dogma dele, tá? O próprio psicanalista, ele vê aquilo e vem com a conversa que não tem nada a ver com assim. O Freud tem direito à privacidade, mas o livro dele está publicado as cartas. Eu não gravei conversa privada do Freud, Sim. que ele não me autorizou. O livro está ali na rua, entendeu? Mas aí saiu, pronto. Tá bom, deixa, tudo bem. Então, aí está o narcisismo, que te impede você seguir no debate, porque a pessoa te cancela ao nível do narcisismo e não do conteúdo que está tentando trazer. Então, em 1913, aí, enquanto elaborava o artigo, Freud escreveu ao Ferenczi, que sente dores físicas, né, que o Delmo já citou aí, já está grifado, e desinteresse geral, e afirma quase com alívio, né, que o narcisismo está, por assim dizer, terminado. Lá em 14, ele escreveu ao Karl Abraham, definindo um texto como um parto difícil, cheio de distorções. Ele diz claramente que o texto não agrada e que precisaria de muitos retoques, e depois relata dor de cabeça, distúrbios intestinais. Em abril, descreveu uma infecção na laringe, na traqueia, insônia, irritabilidade, depressão. O Freud sofre literalmente com as dores narcísicas, né, do parto do narcisismo. Ele experimenta no próprio corpo aquilo que ele descreveu teoricamente. E aí, ferido em seu próprio narcisismo, Freud precisou escrever um texto que ia contra si mesmo, denunciando o narcisismo presente na própria psicanálise. Esse que é um dos pontos aí do livro do Adelmo que é controverso, que os psicanalistas, muitos não aceitam. Né? E é uma das originalidades aí do livro do Adelmo. Teve mais algum comentário?
O Daniel diz que o Freud deixava de propósito alguns de seus erros, mas certas coisas ele mantinha com ele. Como no sonho da injeção de Irma, quando ele só falou até certo ponto para nos comprometer. Dizia que ele tinha desejo sexual para uma paciente, pegaria mal. Se quiser comentar, fica à vontade, tá, gente? O Daniel tem bastante conhecimento do Freud do Lacan, tá? O Daniel aqui de Campos, aqui do Rio de Janeiro. Prazer, Daniel. Então, o Freud não foi... Interessante o Revide aqui. O Freud também fica nervoso. Revide Freud publicou a Tragédia da Ingratidão. Você é um ingrato, não estava. Mas é isso. Faz parte, né, bicho? Então, seguindo aí, então, como reação ao Jung, né, o Freud publicou, então, a Tragédia da Ingratidão, acusou Jung de ingratidão e de um narcisismo, né, ainda maior, ao interpretar livremente a partir de signos do zodíaco, né, o Jung entrou, então, em metanoia, um tipo de psicose, e esse embate do Freud com Jung, do Jung com Freud, é a prova de que o narcisismo estava implicado nas interpretações e nas rupturas teóricas da época, da psicanálise, e outras áreas também, mas no caso aqui, a discussão aí da formação da psicanálise. Em suma, né, a reação do Freud sugere que ele havia negligenciado o próprio narcisismo ao iniciar as suas interpretações psicanalíticas, e aí, com a introdução do narcisismo, a psicanálise deixa de ser uma nova ciência, no sentido clássico da objetividade, passa a se constituir como uma ciência da subjetividade. Então, o texto do Freud é uma introdução do narcisismo na psicanálise. Fica melhor assim. E o trabalho do Adelmo, eu diria que é uma reintrodução do narcisismo na psicanálise e na filosofia da psicanálise. Ele está mostrando essa outra faceta aí do narcisismo do próprio Freud. Pode falar, viu, Daniel? O Daniel perguntou se podia... Pode entrar falando, fica à vontade, Daniel. Quer falar? Prefere que eu leia, Daniel? Você quer abrir o microfone aí? Bom, deixa eu ver. Ok. É isso aí. Pode falar em áudio. O Daniel acredita que a reação da moça ao ver as cartas do Freud, o que ela disse, tem muito a ver com o seguinte: alguns psicanalistas não gostam de admitir que o Freud errou ou estava errado em alguma coisa. Né? Parece que fere o narcisismo do próprio estudioso do Freud, né? O próprio freudiano. Muitos psicanalistas colocam o Freud como esse pai, e quando alguém aponta a falta desse pai, deixa alguns desconfortáveis. Né? Não pode matar o pai, né? Nem criticar o pai. Blasfêmia, né? Então... Vitor, Oi. isso me recorda, né, essa preocupação, digamos, com brincadeira, dos filhos do Freud, tanto estudante, e não querer que fere a imagem do pai. Lembra, talvez, o que levou Freud a estudar para descobrir o porquê do seu trauma para com o pai dele, quando ele viu um judeu jogando o chapéu do pai dele na lama, né? Um cristão jogou o chapéu do pai do Freud, que é um judeu, na lama. Aí ele guardou, porque isso abalou a ideia de que o pai tem que ser um herói, e o pai dele nada fez. Nietzsche também perdeu o pai com 5 anos, e parece que o legado do pai era um legado de um pai frágil, e a criança espera que o pai seja seu herói. Aí Machado gosta de dizer a criança é o pai do homem, e Adam traz muito isso. O trauma lá da infância dos dois, esse pai que não foi herói, talvez levou eles a estudar uma filosofia e outra psicanálise. O que você acha? Pode ser. Faz sentido. Pode ser. Todos que negam a existência de Deus têm um trauma assim, com o pai. É incrível.
O menino é o pai do homem, Machado fala lá. Ó. Então, seguindo aí no artigo Algumas Observações sobre o Inconsciente, o Freud começa a mascarar essa virada ao acrescentar os qualificativos descritivo e dinâmico ao inconsciente. Ele afirma que a experiência da sugestão pós-hipnótica conduz a uma concepção dinâmica do fenômeno, e não apenas descritiva. A ideia implantada durante a hipnose não apenas se torna consciente em determinado momento, mas produz efeito. Ela se traduz em ação assim que a consciência a reconhece. O Freud observa, então, que a verdadeira incitação à ação é a ordem do médico. O psicanalista permanece por trás das cortinas, influenciando com suas palavras. A ação decorre dessa influência, enquanto a ideia permanece como resíduo ativo da ordem recebida. A fala funciona como um comando conservado mesmo na ausência de quem o emitiu. A esse respeito, o Bataille escreveu em A Parte Maldita que a ausência de Deus é mais divina que Deus. Está em negrito aí. Como se verá ao longo do livro, e ao longo desses encontros, nossos 26 encontros, especialmente nas análises de contos, por exemplo, além do Machado, do Edgar Allan Poe, o ato que mais impacta o sujeito não é aquele praticado por obediência a ordens externas, mas aquele movido por desejos próprios. Sobretudo quando esse ato retorna a posteriori como autoacusação, acompanhado do temor de ser descoberto. E é aí que o inconsciente narcísico revela toda a sua força. E a respeito, então, dos remendos introduzidos por Freud em sua própria obra, o Adelmo propõe que o leitor tenha em mente uma passagem de Émile Cioran, está aí na tela, retirado de uma entrevista concedida a Fernando Salater. O Cioran reflete sobre o problema da honra intelectual e da coerência nos textos sistemáticos. Ele observa que quando alguém se propõe a escrever um ensaio longo, parte de algumas afirmações iniciais e acaba ficando prisioneiro delas. Uma certa ideia de honra obriga o autor a levá-las até o fim, para não se contradizer. No entanto, à medida que o texto avança, surgem novas ideias e outras tentações de pensamento, que precisam ser rejeitadas porque se afastam da via traçada. O autor acaba cercado dentro de um círculo que ele mesmo desenhou. Assim, ao tentar preservar a honra e a coerência, cai na falsidade e perde a veracidade. Se isso acontece em um ensaio curto, relativamente curto, pergunta o Cioran, o que dizer de um ensaio longo de um sistema inteiro, né? Um sistema de pensamento? Esse seria o drama de toda reflexão estruturada, não se permitir a contradição. Para manter a coerência mente-se. Em contrapartida, o pensamento fragmentário permite dizer, no mesmo dia, uma coisa e o seu contrário, porque cada fragmento nasce de uma experiência distinta, e essas experiências são verdadeiras. Pode parecer irresponsável, mas é irresponsabilidade no mesmo sentido em que a própria vida o é. O pensamento fragmentário reflete a multiplicidade da experiência. O pensamento sistemático apenas um aspecto empobrecido e controlado. Em Nietzsche ou Dostoiévski, por exemplo, expressam-se muitos tipos de humanidade. No sistema, fala apenas o chefe. Todo sistema tende ao totalitarismo, enquanto o pensamento fragmentário permanece livre. Por isso que o próprio Cioran escreveu fragmentos, Nietzsche, né? É porque é comum também a pessoa perguntar assim, mas você não tinha falado o contrário ontem? Quando você muda de ideia, né? Então, na vida comum da gente, ele está dizendo aí, né? Da experiência, você não tem que ter uma linha mestra, ser sistemático de início ao fim. Inclusive, se a pessoa for sistemática do início ao fim, não admitindo que ela mudou de ideia, é pior ainda. É isso, é simples o que ele está dizendo, né? Na vida da gente, você de vez em quando, né? Você ia mudar de ideia, rapaz. Você não era engenheiro? Você está agora. Psicologia aconteceu. Mudei de ideia. Então,
Você não trocou de namorado? Você não amava tanto aquela? Agora você casou com outra? Rapaz, a gente muda, né? Enfim. Mas porque a ideia de ser totalitário é aquela pessoa imutável, né? Muito severa, rigorosa demais, em todos os sentidos. E o próprio Freud mudou, né? Reviu. E aí, a partir dessa chave, que se pode compreender o que o texto aí na tela está chamando de remendos do pensamento freudiano, né? Alguns remendos para salvar as aparências. Para preservar sua imagem pública, coerência de sua obra, o Freud tentou, após o artigo sobre o narcisismo, fazer ajustes teóricos que salvaguardassem o edifício conceitual da psicanálise. Ainda assim, ele jamais negou o caráter fragmentário de seu próprio pensamento. Em carta a Lu Andrea Salomé, escrita em abril de 1919, o Freud afirma de modo explícito que sua metapsicologia ainda não havia sido escrita. Diz que o trabalho sistemático do material não lhe era possível, porque a natureza fragmentária de suas experiências e o caráter esporádico de suas descobertas não permitia uma construção plenamente sistemática. Rapaz, a gente vai ver nesse capítulo aí como que a Salomé pegou no pé do Freud. Aquela mulher, assim, indócil também, porque o Freud ficou uns 4 anos enganado, assim, em 1919, né? Ela foi uma mulher que pegou lá se envolveu com Freud, com Nietzsche, vários intelectuais da época. Muito inteligente, né? Aí ela acreditava no Freud, assim, o Freud tinha um livro que ele disse antes, né? Eu tenho um livro com 12 ensaios sobre a metapsicologia que já está pronto, só que esse livro nunca apareceu. O Freud deve ter rasgado e jogado no lixo. Eu não ia mentir de graça assim também, né? De qualquer maneira, ninguém sabe responder essa pergunta, mas aí lá, quando ela pergunta, o Freud fica irritado, então a gente fala no capítulo, o que aconteceu com a minha psicologia? Ele está brigando com ela. Em primeiro lugar, ainda não foi escrito. Mas você tinha dito que tem um livro com 12 ensaios. Você é mentiroso também, Freud? Primeiro, não foi escrito. Aí sai justificando dessa maneira que parece o que falou o Cioran. O trabalho sistemático do material não é possível para mim, porque eu não consigo pegar tudo, né, e botar num contexto, assim, fazer um sistemão fechado. Começa a vazar do todo quanto é lado. Mas é assim que ele vai tentando defender a teoria nas cartas também. Salomé, assim, ela respeitando para não desqualificar muito o Freud, ela vai adiando, mas chega um instante que ela pergunta a ele, Freud, o que aconteceu com a psicologia que não aparece nunca? Esses 4 anos que já estou perguntando, você não responde. A gente vai ver lá, tem muitas cartas questionando o Freud. Já que você disse que tem um livro, está onde, rapaz? Você não publicou, não? Aí dá nervosismo por dentro, tá? Esses diálogos nas cartas, né, são importantes por causa disso. Então, o narcisismo constitui o grande ponto de virada do pensamento do Freud. A partir dele, o Freud passou a orientar-se em direção ao que ele próprio chama de uma psicologia do eu, que é uma expressão que aparece no artigo de 1914. O narcisismo, até então oculto, teria sido a marca cega de Freud. Ele não a percebeu, em parte por razões culturais. A educação tende a estimular, né, o investimento da libido no objeto e a apagar os traços de egoísmo. A vaidade, equivalente bíblico, né, lá do Eclesiastes, do narcisismo, figura como o primeiro dos 7 pecados capitais. Pensar em si mesmo é considerado feio, né? Em seu lugar, incentiva-se o altruísmo, que pode funcionar como um disfarce ainda mais sofisticado do próprio narcisismo. Um disfarce pior, né? Então, com a introdução do narcisismo, torna-se possível admitir uma hermenêutica narcísica das interpretações. Assim como Adler fez antes, o Jung também cria sua própria interpretação da psicanálise. Cada ego interpreta à sua maneira, ao seu modo. A peste que Freud disse ter levado à América, quando viajou com Jung em 1909,
volta-se contra ele próprio ao revelar algo que ele sabia, mas talvez não soubesse que sabia, né, que era o próprio narcisismo dele. Então, o inconsciente narcísico age, né, agiu desse modo em Freud contra o próprio Freud. Ô, Vitor, sobre esse altruísmo, que pode ser pior do que o narcisismo, quem fez um comentário radical aí sobre o Gandhi, foi o Slavoj Žižek, o romeno, filósofo romeno, dizendo que o Žižek, ele gosta de ser meio polêmico, mas ele veio com uma tese violentíssima. Ele falou assim, o Gandhi, que é altruísta, né? Guerra Pacífica, ele é muito pior que o Hitler. E o Hitler era um inimigo visível que tinha que ser morto. E o Gandhi, o que ele fez? Você vê a Guerra do Sal, a Marcha do Sal, onde tem o Ben Kingsley representando o Gandhi, aquela quantidade de indiano que caminha para ser fuzilado pela esquadra inglesa, tá? Você derrota seu inimigo levando um tiro dele. Isso que é uma guerra pela paz. Você vai morrer, mas você vai lutar pela paz sem armas. É lindo falar isso aqui, assim, mas o Gandhi não estava lá levando tiro, não. Ele botou uma massa de gente lá que foi, os indianos conseguiram libertar a Índia. E é até duvidoso se foi melhor para a Índia ficar livre da Inglaterra ou se, enquanto era colônia, não tinha mais apoio da coroa britânica. Então, a gente entra no território político que não interessa. Mas o que interessa aqui é o comentário do Zizek. Depois disso, Vitor, ele ficou jurado dentro da Índia. O dia que ele atravessasse a fronteira, ele seria degolado. Tá? Porque o Gandhi é considerado Deus lá, assim, um herói dentro da Índia, né? Um libertador, né? Entende? Quer dizer, respeito total. Não pode falar que ele estimulou os indianos a levar tiro para vencer a guerra maldosamente. Né? O altruísmo disfarçado, pior ainda, porque quando você tem um inimigo declarado, é fácil você combater. O problema todo é o inimigo que você não vê. Né? É alguém que está mandando você morrer em nome dele, não seu. É uma loucura completa essa ideia de narcisismo dessa maneira, pela manipulação, tá? Estou interrompendo aqui para voltar àquele altruísmo aqui que o Zizek critica no Gandhi. Ok. Então, seguindo, né? O surgimento dos grandes pensadores, de Zizek e outros, pode ser compreendido como um efeito retroativo do inconsciente narcísico. Essa hipótese será desenvolvida ao longo do livro, né? Em análise que envolve vários autores, como Descartes, Bauman, Kierkegaard e outros. Após a descoberta, então, tardia do narcisismo, Freud publicou, né, em 1914, em outubro, uma nova versão dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, acrescentando o narcisismo ausente na edição original de 1905. A partir daí, os textos posteriores, Luta e Melancolia, complemento metapsicológico à teoria dos sonhos, uma dificuldade no caminho da psicanálise, o estranho, né, o Unheimlich, o ego e o id, psicologia de grupo e análise do eu, problema econômico do masoquismo e inibição, sintoma e medo, passam a ser diretamente atravessados por essa descoberta do narcisismo. Todos eles se tornam mais bem compreendidos quando lidos à luz da pulsão narcísica. Durante a confecção do livro, vai aparecendo dúvida, né? Então, a pergunta que surgiu. Em 1905, quando Freud fala da sexualidade infantil e a constituição psicológica a partir da sexualidade, será que tinha narcisismo ali, citado nessa obra? Rapaz, encontramos uma edição pela primeira vez, tá? Nunca tinha sido publicado, o original de 1905. Eu não sei por que um tradutor alemão, que lê alemão, mas traduziu para o inglês, qual era a curiosidade dele? A dele eu não sei, mas a nossa a gente sabia. Aí compramos esse livro, está disponível em PDF, nós fomos procurar na época, fizemos esse livro, aqui, para ver se o Freud falava a palavra narcisismo, né? Naquela época não tinha.
Quer dizer, a primeira versão dos 3 ensaios, que é a obra mais importante do Freud, do ponto de vista da sexualidade das pulsões, não menciona o narcisismo. E as edições posteriores, ele mexeu nessa obra, introduzindo para trás, então, né, depois, Machado, revisando a obra, tem uns capítulos sobre o narcisismo. Quer dizer, se você não tem a versão original traduzida para o inglês pelo alemão, eu não conseguiria nunca constatar que não tinha narcisismo antes de 1910. Ou seja, comprova mesmo que não tinha em Freud esse conceito antes. E é estruturante, né? Então. Exatamente. Então, nesse quadro, né, pulsão de vida, pulsão de morte, perdem consistência teórica, o Narciso não sabe o que é pulsão de vida. Como na narrativa de Ovídio, ele descobre seu erro apenas no instante em que já saltou no Lago da Morte, quando não há mais possibilidade de retorno. Assim conclui-se a nota introdutória, a nota inicial. Podemos concluir, Adelmo? Tem mais alguma coisa que... Não, era a introdução somente hoje. A gente ia deixar espaço para as pessoas que quisessem conversar alguma coisa, perguntar, né? Assim, para não ter que dar muito material, porque o capítulo seguinte é grande, começar, abandono veio. Eu tinha preparado o capítulo 1 também, porque senão a gente tinha ganhado 26 encontros, né? Senão vai ter que fazer 27, porque são 26. Bom, continua. Não sabia, pensei que ia parar no primeiro. Continua para frente, beleza. Vai até onde puder, né? São 9 horas. Se cansar, a gente continua na próxima. Isso, ok. Então, capítulo 1, intitulado Vaidade das Vaidades, que é o título do capítulo, né? Uma citação do Eclesiastes, né? Vaidade das Vaidades, tudo é vaidade. E nesse trabalho, então, dedicado ao narcisismo, parte da ideia mais geral, segundo a qual o narcisismo designa o sujeito que nutre um amor intenso por si mesmo, e que, por meio de estratégias de sedução que lhe são próprias, consegue envolver também o outro nesse amor. Assim, nesse jogo de sedução e conquista emerge um índice de perversão. Não por acaso, o ser mais perverso que se pode imaginar, por exemplo, um serial killer, um matador em série, também seduz, né? Ele atrai a vítima para depois matá-la, destruí-la. Cortá-la em pedacinhos, né? O Freud formula essa ideia de modo incisivo ao afirmar que a ampla difusão das perversões obriga a supor que a predisposição a elas não é uma raridade, mas parte daquilo que se chama de constituição normal do ser humano. Se os fenômenos da perversão são tão frequentes a ponto de integrar a normalidade, impõe-se a pergunta, né? Por que continuam a ser chamados de perversões? A menos que o próprio ser normal também seja, em alguma medida, perverso. Uma vez admitida a disposição à perversidade no ser humano comum, cabe a cada pessoa conduzir-se de modo que essa disposição não venha ocupar o primeiro plano. Há diferenças importantes, né, entre práticas pontuais e práticas sistemáticas. Um juiz que, em situações específicas, negocia uma sentença não é o mesmo que aquele que monta um escritório exclusivamente para vender decisões, por exemplo. Um médico que fornece um atestado em circunstâncias excepcionais não se confunde com aquele que se especializa na venda regular de atestados médicos. Outro exemplo. Um instrumento privilegiado da perversão, seja lá qual for o caso, é a linguagem, né? As estratégias de sedução organizam-se no campo do signo linguístico. A perversão passa pelo verso da palavra por trás do discurso. Quando atravessa o entendimento, sem ser percebida, pode se converter em sintoma, conforme a formulação freudiana, segundo a qual a neurose é o negativo da perversão. A neurose seria, assim, uma perversidade que se inscreve no corpo. Do ponto de vista da normalidade social, normalidade entre aspas, né, o Narciso age de modo perverso, por tentar se apresentar como um ser ideal. E o Freud caminhava em direção ao ideal
de metapsicologia quando tropeçou na loucura do Schreber. Schreber descobriu o narcisismo, inclusive o próprio narcisismo, e desistiu desse ideal. Então, o narcisismo revelou o idealismo presente no Freud. E conceitos são idealizações, leis universais são formas extremas de idealização. De modo mais amplo, o ideal do Narciso se realiza quando ele consegue isolar uma lei universal como uma lei matemática. Na lei matemática, a subjetividade parece desaparecer por completo, pois a lei não é pessoal. Assim, o Narciso alcança um amor universal permanecendo oculto por trás da lei. O Freud, nesse sentido, teria permanecido oculto por trás do próprio narcisismo. A validade de uma lei, sem sujeito, reside nessa própria lei, e não depende mais da presença ou da vontade de quem a criou. O verdadeiro narcisista, então, deseja ausentar-se da lei que enuncia. Uma lei dotada de universalidade plena dispensa a presença do seu criador. O lugar em que a subjetividade está, ao mesmo tempo, maximamente presente e ausente, é justamente a lei científica ou metafísica. E aí a gente vê um paradoxo, né? Uma lei matemática depende de alguém que a formule, mas uma vez formulada, o autor pode desaparecer, permanecendo apenas a lei, que passa a integrar o patrimônio da humanidade, como uma lei universal. Nesse sentido, pode-se falar em uma espécie de perversidade do bem. O matemático seria um perverso do bem, pois um sujeito singular faz pensar algo universal. A perversão permite essa inversão, né? O sujeito desce, a lei sobe. O sujeito está na lei e, ao mesmo tempo, fora dela, né? Como a lei de Newton, por exemplo. Em Giorgio Agamben, filósofo italiano, trata-se do paradoxo da soberania, o exterior incluído. O narcisismo, então, esse tema de enorme abrangência, parece formulado de maneira lapidar no Eclesiastes, que já citado aí no título, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, quer dizer, tudo é amor a si mesmo, tudo é exibicionismo. O José Saramago, escritor português, né? Condensou essa intuição a afirmar que tudo é autobiografia, o que conduz facilmente à fórmula tudo é narcisismo. Essa universal bíblica coloca o narcisismo como o primeiro dos 7 pecados capitais, do qual derivariam os demais. Todos os vícios estariam subordinados à vaidade. Já se levantou, inclusive, a hipótese de que, na atualidade, esses 7 pecados seriam se transformados em 7 prazeres capitais. E aí, então, está claro, né, para todo mundo? Partindo da fórmula geral, tudo é narcisismo, concentra-se o foco desse livro que estamos discutindo, apresentando. Concentra-se, então, o foco em uma de suas formas privilegiadas, que é o discurso. Trata-se do discurso, por meio do qual alguém tenta passar do singular ao universal, que é, no fundo, o objetivo do verdadeiro narcisista, alcançar um reconhecimento universal. Essa também foi a posição do Freud, quando, ao buscar positivar excessivamente a verdade, encontrar um fundamento empírico para o sintoma, tentou fundar uma nova ciência, a psicanálise. Com a introdução do narcisismo, em 1914, a psicanálise sofreu uma inflexão decisiva e passou a se configurar mais propriamente como uma hermenêutica, uma interpretação realizada pelo próprio sujeito. Então, Narciso é um ser humano que, temendo a morte, deseja alcançar o máximo de reconhecimento para permanecer vivo na memória coletiva após a própria morte. Uma maneira de não morrer é deixar um legado, uma obra que sobreviva ao autor. Não por acaso, os membros das academias de letras são chamados de mortais. Né? Machado de Assis, por exemplo, imortalizou-se ao fundar a Academia Brasileira de Letras. Até hoje, os membros são apelidados de imortais.
pretendem essa imortalidade, né? Na memória coletiva, na história. Então, o narciso, né, o narcisista, deseja criar um discurso o mais universal possível, repetido pelo maior número de pessoas, no qual sua subjetividade não apareça explicitamente, mas seja lembrada enquanto ausente. Nesse sentido, Narciso é o líder de um movimento. O seu discurso marca a presença do ausente. O Freud avançava nessa direção ao projetar uma metapsicologia, mas recuou ao atravessar o narcisismo, que unificou as duas libidos em uma só. Então, o Freud não publicou essa metapsicologia. Logo em seguida, o Freud foi confrontado pelo artigo do Max Narmanson, que confirmou essa unicidade ao estabelecer a analogia entre a libido freudiana e o eros platônico, lá o Platão. Na filosofia, o Immanuel Kant formulou talvez o paradigma máximo do discurso universal, ao propor que se haja apenas segundo máximas que possam valer como lei universal, o famoso imperativo categórico. Coloca-se, então... Esse artigo do Max Narmanson ficou engavetado até 1984, você vê, o Freud pegou lá, eles chamam de novo recruta. O Freud deu um azar tão grande que, quando ele publicou os 3 principais ensaios da metapsicologia, que era o recálculo, o inconsciente e as pulsões, na mesma revista, não sei se não leram, né? E hoje em dia, quando entra numa revista assim, um artigo contrário, ou que derruba a revista, a fortuna crítica se proíbe, né? Ah, não, guarda isso aí. Depois de publicado, não teve como não ler. Né? E o Freud respondeu. Só que o Pfister, de 1921, ele publicou um ensaio em cima do Max Narmanson, porque ele leu na revista. Aí o Freud, vendo que ele caiu na sociedade, ele não podia negar, né? Então ele cita o artigo do Max Narmanson pelo nome só. E lá em 1921, o Freud fala que se sente lisonjeado de ter sido igualado ao maior pensador da humanidade pelo Platão. Sendo lisonjeado, etc., mas são linguagens sociais, né? Porque o artigo mesmo ele escondeu, engavetou e foi descoberto. A revista estava circulando, né? Não é que engavetou o artigo, a revista circulou, tanto que foi encontrado em 84, quando 2 franceses traduziram. No português, ninguém nunca publicou esse artigo na íntegra, que aparece pela primeira vez nesse livro do narcisismo, num capítulo mais na frente. Mas se o Freud já vinha mal das pernas, quando bateu nesse artigo, ele descobriu que a psicanálise que ele inventou, conversa de consultório em privado, em outro sentido, o Platão, lá no Sócrates, né, pelas discussões na Ágora, onde ele mostrava a contradição interna, etc, etc. Então, o Lacan depois vai dizer que o Sócrates teria sido o primeiro psicanalista fazendo análise em público. Faz o cara passar vergonha para depois dizer, só sei que nada sei. De qualquer maneira, tem uma questão interna aqui da filosofia com a psicanálise, que o Freud viu a psicanálise igualada à filosofia e foi muito chato para ele. Né? Isso. Então, coloca-se a questão de saber como um ser humano poderia abrir mão de sua singularidade em favor de uma universalidade. O próprio Kant não fez o imperativo categórico, né? Age de tal maneira que a máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo com o princípio de uma ação universal. Esse imperativo soa quase como um xixo, uma ironia. O Kant, né, nunca se casou e teve filhos, nem teve filhos, e aí se todos seguissem estritamente seu exemplo, a humanidade já teria desaparecido, né? Estaria extinta. Há, portanto, um paradoxo em querer universalizar o singular fora do campo da matemática. Esse é o ponto aí. Esse universalismo, então, cria paradoxos graves, né? Ele permitiu, por exemplo, argumentar em defesa de Eichmann, o nazista lá,
estudado pela Hannah Arendt, no livro Eichmann, Jerusalém, e se justificou que só estava seguindo ordens, né? Mandou matar. Porque era um judeu que estava matando judeu, né? Então, assim, como é que você... Rapaz, se eu não obedecer a ordem do Hitler, me matam a mim. Eu quero morrer, não. Que alternativa restaria, então, né, alguém colocado nessa posição, se não obedecer à lei para preservar a própria vida, ainda que isso significasse aplicá-la contra o próprio povo? Um soldado submetido à lei pode ser constrangido a cometer atos que jamais praticaria em outras circunstâncias. Obedecer à lei, nesse caso, implica realizar um ato absurdo para salvar a própria vida. Prejudique-se a imagem moral, mas preserva-se a existência. Esse que era o paradoxo do Freud, que ele também não foi claro. Assim, gente, quando ninguém sabia salvar a vida dos pacientes, que a medicina, mesmo que você costure tudo, o próprio Freud botou um maxilar de metal, ninguém quer morrer, né? Você fica acamado, está lá recebendo em aparelho, essas coisas. Então, morrer ninguém quer, né? Se você puder dizer, quer morrer? Não, ainda não, deixa eu vivo mais, eu estou lúcido. Você só não vai morrer quando não diz isso, quando perde a lucidez, mas aí também não consegue responder. É um paradoxo da vida, né? Quando você está lúcido, você fala que não. Se perder a lucidez, perguntar se o cara que não tem lucidez quer ficar vivo, ele o que foi? Ele não sabe responder. Mas a medicina luta sempre por o corpo de bombeiro, né? Pula dentro do prédio, o policial, ele dá tiro, ele tem que salvar a vida. Ninguém se preocupa com a imagem. Mas há momentos que você vai salvar a sua vida, e assim, minha imagem moral não quero nem saber, rapaz. Você está matando judeu, Eichmann? Se fosse você ia fazer o quê? Ia aceitar ser morto? Você está obedecendo uma ordem. Cria um paradoxo muito doido, tá? Então, partindo do princípio geral, segundo o qual permanece para a posteridade a palavra, né? E não a coisa, pode-se afirmar que quanto mais universal for uma proposição, maior será o valor que ela adquire para quem a formula. Isso ajuda a compreender a busca incessante por novos aforismos capazes de traduzir o real. Uma tradução do real pode produzir um impacto tão perturbador que leva a sociedade a se voltar contra aquele que a formulou. Narciso, nesse caso, pode ter de pagar um preço elevado pelo que escreve e torna público, como já ocorreu diversas vezes ao longo da história, né? É o Prometeu no Cálculo do Machado, né? Ele descobre a novidade, ele morre, ou ele sofre. E a perversidade consiste em fazer passar pelo verso o desejo de uma pessoa de um grupo, alcançando outro que assimila o discurso. Trata-se do desejo de reconhecimento que anima todo aquele que almeja tornar-se um grande mestre. Desse modo, busca-se alcançar uma forma de eternidade, né? Permanecendo oculto por trás da obra, o autor se mantém vivo após a morte. O mortal comum realiza esse desejo perpetuando seu nome por meio dos filhos. Outros, mais ambiciosos, tentam fazê-lo por meio de grandes feitos, de grandes obras. Realizar feitos grandiosos para deixar o próprio nome como legado à posteridade, sobretudo por meio do discurso, é o traço que melhor caracteriza Narciso. Trata-se de um motor da cultura humana desde a antiguidade, né? Porque por meio da linguagem, você não se machuca tanto, mas igual a Ayrton Senna, assim, né? Ficou famoso, mas morreu. Quer dizer, você arriscou demais a vida. Seja como for, é o grande feito, né? Salvar-se pela palavra que é o similibus curantur, lá do Machado, é bem, muito mais interessante, né? Você não vai nunca ao campo de batalha, você fica lá com um general de guerra, igual Winston Churchill e outros grandes, né? Então, é fundamentalmente por meio da escrita que essa dinâmica se manifesta, né? Desde Homero, passando pelos filósofos conhecidos como pré-socráticos, até o diálogo de Platão, que eternizaram Sócrates, observa-se a presença constante de figuras narcísicas que, no amor a si mesmas e à humanidade, enfrentaram os maiores desafios. Nesse percurso, né, encontram-se citados aí Joana d'Arc, Giordano Bruno, queimados vivos na Idade Média, o Galileu Galilei sobreviveu à fogueira por meio de uma estratégia calculada,
e o púlpito do Galileu ainda está lá em Pádua, lá na universidade, onde eu fiz o pós-doc, onde ele trabalhou. Pô, às vezes fica algum objeto, né? Uma coisa. O Marx, Darwin, Freud, submetidos a fortes resistências sociais, e também figuras extremas, como já citado Gandhi, que o Adelmo considera um dos maiores narcísicos da história, fazer passar a ironia radical de derrotar o inimigo levando um tiro dele, né, que foi comentado aí pelo Adelmo. Nesse mesmo movimento incluem-se Hitler e outros tiranos, assim como os chamados serial killers, né, os assassinos em série, sujeitos sedutores que recorrem a estratégias persuasivas para atrair a atenção da sociedade sobre seus crimes, tornando-se objetos de reportagens, filmes, debates, análises sociais, psicoanalíticas, livros. O narcisismo costuma ser apresentado nos textos que o abordam, então, como uma anormalidade, um desvio de conduta, um modo doentio de ser. Sabe-se, porém, que a condição doentia é também condição necessária para o ser humano saudável, tanto em seu avanço individual, quanto no avanço da humanidade. Admirar-se a si mesmo a ponto de desejar que a humanidade também admire-se eu é algo que pode ser considerado doentio, mas que também se revela igualmente produtivo, quando se trata de lançar-se a conquistas. Aqui podia entrar o comentário de admiração do Machado pelo gesto de atravessar o Rubicon lá do Júlio César, né? Quem não gostou na época que o Império Romano aumentou, né? Mas daí a pouco também, com raiva dele, lá o Senado fez com que ele morresse pela mão do filho adotivo. Então se lança em grandes conquistas, mas é também, quer dizer, um arrojo, né? Questão problemática do narcisismo. Continuando, então. Então, tudo que foi produzido até hoje pela humanidade confirma o enunciado bíblico lá do Eclesiastes, segundo o qual tudo é vaidade, pois toda a produção é resultado do esforço de indivíduos ou de grupos. Grandes narcísicos foram aqueles que produziram, dando a impressão de independência absoluta, como se realizasse um trabalho solitário, que é uma forma repetida com orgulho quando se fala do estilo de Freud. O individualismo é necessário, mas não é suficiente para a produção de uma grande obra. Ao buscar dar consistência ao que produzia, Freud submetia seus textos desde o início, primeiro a Fliess, depois a muitos outros interlocutores, a validações antes da publicação. Grupos de estudo, né, como esse aqui, todo autor tem seus grupos de estudo, grupos de interlocução, como esse aqui. Foi no confronto permanente com o real que a obra do Freud avançou, e não na construção de um sistema paranoico puramente imaginário. Nesse confronto, muitos erros foram descobertos e corrigidos. O maior erro de Freud foi não ter tomado o narcisismo como ponto de partida de sua investigação. Essa noção, como já falamos, né, surge tardiamente em 1914. Foi o encontro com a loucura de Schreber que conduziu aquilo que se identifica aqui como o verdadeiro fundamento da psicanálise, e mais amplamente do pensamento humano, que é o narcisismo como fundamento universal, incluindo o narcisismo do próprio Freud, da própria psicanálise, da própria filosofia. Em seu sonho de grandeza, Narciso não percebe que também é uma pedra em seu próprio caminho. Narciso é aquele que sempre chega tarde em relação a si mesmo. Há, portanto, uma ambiguidade nisso que o narcisismo produz. No resultado, que permanece para a posteridade, permanece também a ausência do Criador. No teorema matemático, por exemplo, subsiste a lei universal, mas conserva-se igualmente o nome daquele cuja existência foi necessária para que essa lei viesse à luz, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Que processos esse inventor atravessou para chegar ao que inventou? Né? O homem permanece, assim, simultaneamente fora e dentro da lei que criou. O Newton dentro da lei de Newton e fora.
Em um plano mais geral, impõe-se a questão dos caminhos percorridos por um pensador enquanto escreve sua teoria com a intenção de deixá-la para a posteridade. Então, propõe-se, ainda que de modo assumidamente incompleto, né, digamos assim, parcial, responder essa questão no caso do Freud, sem qualquer idolatria e sem qualquer dogmatismo. O Freud pode ser considerado, né, o primeiro pensador a formular uma verdadeira filosofia do narcisismo. Em primeiro lugar, como pensamento aprofundado do narcisismo. Em segundo, como pensamento dos próprios erros de Narciso. Uma filosofia do narcisismo é, assim, uma filosofia dos próprios erros. O Freud acusa a si mesmo e não aos outros. Ele revê o que ele escreveu e adiciona e inclui o narcisismo. Do mesmo modo que as cartas permitem compreender os desafios enfrentados por Cantor, Georg Cantor, na Revolução da Matemática Moderna, foi a partir do traço que Dante Alighieri, William Shakespeare, Fyodor Dostoevsky, Friedrich Nietzsche e outros produziram aquilo que preservou seus nomes para a posteridade. Nessa hipótese, o narcisismo é próprio daquele que enfrentou e ultrapassou o horror. Nesse livro, então, do Adelmo, Cruel Filosofia do Narcisismo, o narcisismo é pensado sempre nessa lógica da luta, uma luta que não exclui obscenidades. Isto é, na passagem do ser singular ao universal. Que coragem narcísica seria necessária e suficiente para atravessar pelo verso o caminho que vai da cena privada à cena pública? Trata-se de uma questão central, pois grandes textos do Freud situam-se exatamente nessa encruzilhada entre o privado e o público. Essa perspectiva é reforçada por uma proposta de leitura segundo a qual se deve intercalar os textos teóricos do Freud com as suas correspondências. As cartas funcionam como um verdadeiro laboratório. Nelas, hipóteses são esboçadas, testadas, reformuladas, abandonadas, retomadas, com interlocutores. A teoria aparece assim não como algo fechado, mas como algo vivo, em formação, em permanente elaboração. O professor Luiz Eduardo Prado morou um tempo na França, né, em Paris, está de volta ao Rio, com 70 e tantos anos. O Francisco Boca passou o contato dele, enviei esse livro para ele, citando aqui o trecho que ele menciona na obra dele, né? Foi tirado de lá isso aqui. Aconteceu com ele um fenômeno. Depois ele se aborreceu, porque ele gosta de atacar o Freud pelo lado do Ferenc. Ele é ferenciano, né? Seguidor de Ferenc. E ele gostou de ter visto a citação dele, tudo, porque lá tem tudo isso, mas ele queria puxar o fio para o lado filosófico da psicanálise do Ferenc. Foi outro que não deu prosseguimento. A pessoa não aguenta, né? Quando ela vê que ela está tentando ir adiante com alguma coisa que o fundamento está vacilando, ou ele volta atrás, Adelmo, você tem razão. Aconteceu com o próprio Francisco Boca, ele ficou empenhado, gostou muito em 2018 dessa ideia aqui, né? Falou assim, Adelmo, eu vou fazer o prefácio do seu livro. Quando eu mandei o livro para ele, falou assim, Adelmo, não vou fazer o prefácio não, porque o meu programa aqui, doutorado, na PUC do Paraná, é todo ele montado na obra oficial do Freud. Se meus alunos pegam esse prefácio, esse livro, e vê que não, derrubo meu programa. Então, eu não vou fazer o prefácio. Obrigado pelo convite. E prefiro também não divulgar o seu livro aqui na filosofia. Ele trabalha com a filosofia da psicanálise, questionando os erros, assim, as questões de Freud lá, né? E não é isso, não é sexo, não é pulsão e tal. Mas quando ele viu que podia mexer no programa, ele falou assim, não, deixa. E aí, vou ter que introduzir coisas que o Freud não disse, escondeu. Rapaz, se a própria ciência, dessa maneira, né, no campo da filosofia, tem que negar, ele é hipocrisia demais, né? Eu conheci o Francisco Boca quando algumas vezes a Cláudia Murta trouxe ele na UFS.
Ele é muito bom, tá? Não estou falando mal dele, não. Ele quis salvar o programa ele não é o doutorado, assim, é uma instituição, né? Você não vai, na hora da missa da noiva, lá do casamento, ela está grávida. Você não fala isso, né? Está combinado. Então, é assim, tem uma instituição que tem que respeitar também, né? Francisco Boga só disse, eu não vou poder fazer, tem que olhar meu lado aqui na instituição. Ele foi excelente, tá? Me deu o contato do Luiz Eduardo Prado, né? Foi negociando até o limite onde não dá para passar mais. Ele vai tirar a conta ele mesmo. Então, além dos professores, né? Você aqui no início, esse livro, assim, olhando criticamente, sabendo ler sem sentir dores, tá? Aguentando o parto do narcisismo, como fez Freud, ele refuta a psicanálise melhor do que um outro livro francês que vendeu milhões de cópias, o autor ficou famosíssimo, chamado Livro Negro da Psicanálise. Lá ele só fala assim, o Freud usava cocaína, o Freud fez experimento psicológico, o Freud copiou não sei de quem, de Nietzsche, ficou só bombardeando nesse nível. É uma baixaria, né? O livro negro da psicanálise quer condenar a psicanálise. A psicanálise é útil. Eu usei ela há muito tempo, quando eu estava numa crise pensando em morrer. Então, quando você não tem um padre para conversar, e não tem tempo, a sua mulher não é psicanalista, ele não vai ficar escutando as suas dores. Assim, não vai, Adelmo, vai trabalhar, porque eu também estou com sofrimento aqui. O que você vai falar? Você paga o analista uma vez por semana e lá até você conseguir recuperar o pé no chão. O problema é que muitas vezes torna-se um vício, né? Eu, com 13 anos, já não estava mais querendo ir, mas estava nervoso em casa, minha mulher falava assim, você não está indo ao psicanalista, não. Estou indo sim. Tinha que voltar, né? Por quê? Porque você fica meio nervoso em casa, é problema psicológico. Você parou de fazer sua análise, Adel, não, parei não, continuo. Eu já nem queria mais ir, né? Mas tem que obedecer a esposa do jeito de lá, rapaz. A mulher manda em casa, né? Então, se você não for, você ficar nervoso aqui, você tem que voltar para a análise. Tá bom, já estou voltando agora mesmo. Mas já tinha visto que eu não tinha nada a dizer ali, tá, Vitor? Assim, o que eu ia descobrir ali dentro mais? O que matou a minha análise mesmo, Vitor, quando eu estava pagando a consulta de R$200, tá? Aí, eu estou lá falando, atrás de mim o analista estava assim, ó. Rapaz, quando eu escutei o analista roncando, aí é foda, né? Você pagar R$200 para o cara dormir. As minhas histórias, eu pensei assim, só pode ser que as minhas histórias estão sendo tão interessantes que faz o neném dormir, né? Porque você canta música. Rapaz, depois do almoço, 1h da tarde, o analista dormindo. Não significa tanta coisa assim, você não tem mais nada a dizer, nada, mas tem que ir, tá? Senão você é doente mental. Então, seguindo lá, grandes biógrafos do Freud, entre eles o Ernst Jones, o Peter Gay, o James Strachey, e outros mencionam dados privados do Freud, como, por exemplo, a correspondência, né? Mas nenhum fez do modo como isso foi realizado nesse livro do Adelmo. Não apenas o narcisismo foi um parto difícil, mas toda a obra do Freud pode ser compreendida como um grande e penoso parto. Foi difícil para Freud parir a psicanálise, que é um filho problema, né, como ele próprio descreveu em 1917, depois de atravessar a questão do narcisismo. Então, o livro se inicia com comentários extraídos das cartas do Freud adolescente, nas quais aparece algo comum a todo jovem, que é a angústia diante da escolha da profissão. Muitos abandonam cursos superiores ou carreiras para se tornarem artistas ou empresários. Outros retornam à universidade para iniciar um novo percurso. O ser humano não possui uma profissão natural, né? O Adel mudou de profissão, eu mudei de área. Enfim. Aqui também, Vitor, quando a gente está na pista da coisa, a gente fala coisas, e depois vão se confirmar, a gente fala sem saber, porque quando diz aqui todo adolescente tem angústia na escolha da profissão,
eu não sabia que eu estava dizendo que o Machado não tinha essa angústia. Desde garotinho, ele queria ser, né, desde os 15 anos. É comum um adolescente, sim, mas o Machado, a gente foi descobrir que não. Ele definiu cedo que ele queria ser um imortal. A gente estava no caminho do Machado sem saber. Olha que interessante. Ele tinha outra profissão para pagar as contas, porque na época não dá para ter uma boa renda sendo escritor, né? Mas se aposentou lá no Ministério da Agricultura, né? Trabalhou muita coisa, mas tornou imortal como escritor, né? O Freud mesmo, né, estudou medicina e fundou a psicanálise. Não encontrou uma profissão que lhe parecesse adequada, ele fundou a profissão, né? Talvez tivesse seguido direito ou filosofia, como confessou na autobiografia de 1925. A partir da medicina, da escuta clínica, ele inventou a psicanálise, inventou uma profissão. Aí, então, a psicanálise foi ao mesmo tempo uma profissão e uma invenção. Uma invenção que pode ser considerada de natureza artística, pela qual ele recebeu, em 1930, o Prêmio Goethe de Literatura. Sacanagem, né? Ele é considerado um grande escritor da língua alemã, né? Ele escreve bem. A escrita dos casos clínicos, ele romantiza, tá? A escrita dos casos clínicos são também obras românticas, assim. Sim, um estilo literário. Nas cartas do jovem Freud, então, encontra-se uma atitude que remete à acusação dirigida ao Sócrates de corromper a juventude, né? Que é o questionamento constante do discurso do mestre. Essa postura crítica foi decisiva para que Freud inventasse a psicanálise, inventasse a própria profissão. Então, nessa escrita iniciada aos 16 anos de idade, já é possível identificar, mesmo nas redações escolares, né, formas embrionárias de futuros conceitos da psicanálise. Na diferença entre o privado e o público da escrita de Narciso, manifestam-se o recalque, a transferência, a sublimação, os efeitos do inconsciente, os atos falhos, o amor e o ódio, em suma, o narcisismo em suas duas faces. Quanto à perversidade da razão, quem não compreende a razão como perversão, não compreendeu o que seja razão. A razão é perversa na medida em que nenhum discurso é produzido sem intenção de conquistar a subjetividade do outro, isto é, de trazê-lo para dentro de uma doutrina. Isso vale tanto para o discurso ingênuo, facilmente assimilável, sobrecarregado de sentido, voltado ao próprio sujeito acrítico e propício à formação de um efeito de rebanho, talvez o mais irônico dos discursos, quanto para o discurso sem sentido aparente, como o discurso perverso do James Joyce. O Joyce representa a perversão do sentido fácil. O seu discurso é aquele em que tudo foi feito passar pelo verso, inclusive o próprio Jacques Lacan. O Joyce ri daqueles que se empenham em decifrar os seus enigmas. É demais, não? Quem não conhece, né, o Joyce meio que texto bem enigmático, digamos Rapaz, assim. tinha debates curiosos na escola de psicanálise que eu frequentei, tá? O Murta é muito culto, ele lê bastante, mas é um defensor feroz da psicanálise. Ele chamava de vez em quando a Stella Maris, lá da Letras, especialista em Joyce. Rapaz, você precisa de ver que bonito. A Stella Maris, ela trazia o Joyce como ele é, né? O Joyce, ele pegava uma frase de 80 letras, 100 letras, assim, no meio tinha 6, 7 idiomas, grego, russo, ele queria só criar enigmas. Aí a Stella Maris dizendo, olha, essa frase compreende-se agora que é uma composição de vários idiomas, que depois de desmembrada, que o Joyce dizia, vocês vão levar 300 anos para entender o Finnegan's Wake, que é um livro que ninguém consegue traduzir por isso mesmo. Bom, isso é a Stella Maris. Então, isso é literatura. Porque o Lacan tinha
a tese do Lacan que o Joyce era psicótico, né? Assim, escrevia aquilo porque era doido, não porque era... Entende? Quer dizer, olha só onde que chega esse debate. Julgar o autor pelo que ele escreveu. Oh, poxa vida, aí, por azar do Joyce, ele tinha uma filha psicótica, tá? Com problema de loucura. Então, falar assim, ó, tá vendo? É porque o pai passou para a filha a herança. Ah, rapaz, isso é muito julgamento, entendeu? Ah, muito julgamento, assim, poxa vida, não. Adel, você é nervoso, fala assim, porque seu pai te batia muito na infância. Se meu pai não pegasse de porrada uma vez por semana, eu era bandido, estava preso. Como meus amigos iam ter me matado, porque eu vivia botando fogo no quintal do vizinho. Depois é que eu fui valorizar meu pai, entendendo assim, se você não segurar o seu filho, dentro de casa também, né? Desde que os bandidos vão levar ele, tá? E lá na rua ele vai levar muito mais tiro ainda. Então, assim, o pai perverso que pune, que está tentando conter quando você não consegue mais conter com a palavra, né? É preciso olhar isso aí. Mas vamos sair dessa, porque isso não é um caminho bom hoje em dia, não. De qualquer maneira, eu julgava o Joyce como doido. Esse Telamares tinha uma dificuldade. Eu falei assim, mas, gente, olha a frase aqui, ó, dá para entender. Isso não é loucura, isso é autor, passou pelo verso, né? Então, o que seduz em Joyce não é um sentido imediato, simples, né? Evidente, direto, infantil, cuja verdade se apresentaria de modo transparente na superfície do texto. O que atrai é o enigma. O leitor é obrigado a buscar a verdade fora do texto, no contexto, na cena, nas pessoas envolvidas. Um exemplo simples ilustra isso, né? Ao cumprimento WhatsApp, agora tem até o aplicativo, né? A resposta "The sky is up", né? O céu está no alto. A ironia do Joyce força o leitor a investigar a cena fora da própria cena. Aí o Freud, ao parodiar a sátira de Nestroy, sustenta que tudo aquilo que aparece no andar de cima da subjetividade, bem arrumado e socialmente aceitável, possui motivações vindas do andar de baixo. Essas motivações podem decorrer de disputas pessoais ou de um penoso trabalho de pesquisa, atravessado por incertezas, dúvidas e competições, muitas vezes conhecidas apenas após a morte do pensador. O humorista transita com facilidade entre andar de baixo e andar de cima. Aquilo que o neurótico teme dizer em sociedade, o humorista diz no palco. E a plateia ri. Em 1927, Freud distinguiu o humorista que ri no solipsismo, né, e na solidão, ri sozinho, do comediante que ri junto com o público. Em Joyce, haveria o gozo autoerótico próprio do humorista. E aí o grande andar de baixo da subjetividade, que é a descoberta fundamental do Freud, é aquele que antecede a aquisição da noção abstrata do eu, e que permanece depois na diferença entre o privado e o público. O eu funciona como ponto de virada, dividindo o ser humano em uma fase anterior, autoerótico, e uma fase posterior, o social, narciso. Essa descoberta surge após o estudo da loucura do caso Schreber, é aprofundado em Totem e Tabu e culmina no artigo fundamental sobre o narcisismo. O andar de baixo da subjetividade, então, situa-se no mundo privado, ou mesmo antes da aquisição da noção abstrata do eu, que passa a representar o ego infantil diante da sociedade. O passo momentoso da humanização exige a passagem do princípio do prazer ao princípio da realidade. Esse andar de baixo pode ser investigado no vasto conjunto de cartas deixadas por Freud. Ele próprio pediu a Marie Bonaparte que fossem queimadas. O Freud não desejava, como nenhum narciso deseja, que sua vida privada se tornasse pública. A publicação dessas cartas ocorreu, sobretudo, por interesses financeiros dos herdeiros, disfarçados sob o argumento de que se tratava de algo em benefício da ciência. Tal divulgação só foi possível, evidentemente, depois que Freud passou para o andar de baixo, realizando sua própria arqueologia dos mortos. Arqueologia dos campos santos, né, como diz lá o Machado.
como Machado escreveu, né? Diga-se tudo é morto. Diga-se que o morto não disse em vida, mas que continua dizendo por meio de suas cartas privadas, né? Como um defunto autor. O morto fala pela boca dos vivos através de sua obra. Na ironia machadiana, os vivos seriam os vermes humanos que roem essas memórias. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico as suas memórias póstumas. Está lá no Brás Cubas. Essa metáfora é demais. Aproveitei essa metáfora aqui, ó, sacanamente, né? Memórias póstumas de Freud são ruídas por velhos leitores. É isso aí também, né? Por que não dizer isso? Exatamente. Aí o narcisismo diz respeito àquele ser que aparece bem vestido no texto principal, como uma noiva no altar, e que ao mesmo tempo permanece oculto sob essas roupas, sob essas vestes. Essa ocultação decorre de acordos prévios, muitas vezes espúrios, típicos da psicologia de grupo, ou, ao contrário, de desacordos, como o desacordo de Jung com Freud, explorado para escrever toda uma obra não como herdeiro, mas como opositor. É dessa posição que está ausente do discurso e, ao mesmo tempo, presente enquanto vivo, podendo a ele retornar, que Freud, como qualquer formulador de um discurso, pode jogar com a própria teoria. Enquanto viveu, Freud retornou continuamente à psicanálise, modificando-a em novas edições, acrescentando notas de rodapé, avançando e recuando para avançar novamente. A psicanálise é a obra de minha vida, né? O Freud permaneceu assim, em um estado de análise contínua, de elaboração contínua. Diferentemente de outros psicanalistas, que realizam cursos, doutorados, ou atravessam dispositivos institucionais e passam a acreditar que sabem o que é psicanálise ou que tornam ela em dogma, né? O Freud nunca passou por nada disso, ao contrário, permaneceu reprovado porque nunca soube de fato o que é a psicanálise. Se soubesse, ela teria terminado. A psicanálise não é, ela permanece em estado permanente de não ser. Toma-se, então, um pequeno recorte em que é citado o escritor James Joyce, segundo o qual, para compor o Finnegan's Wake, ele utilizou uma mescla de aproximadamente 65 línguas e dialetos, como já foi citado aí pelo Adelmo. Nesse novo idioma, o Joyce combinou línguas modernas e antigas, orientais e ocidentais, além de distorcer e disfarçar muitas delas, criando o que se poderia chamar de um enorme quebra-cabeças de adivinhações e jogos de palavras. Um exemplo aparece na frase aí na tela, que é até difícil de ler, né? Eu sou fluente em inglês, mas aí tem a mistura de línguas, né? Are we speaking the English? Ou estão falando alemão? Eu traduziria assim. Estamos falando inglês ou falando alemão? Que pode ser ouvido como estamos falando inglês ou estamos expressando algo como de Joyce dinamarquês. Nessa única sentença cruzam-se o francês, o alemão, o inglês, aquilo que se poderia chamar de Joyce, propriamente dito. Já que algumas dessas palavras são invenções do próprio autor. O melhor exemplo desse procedimento são os chamados sound senses, vocábulos formados pela associação de inúmeras letras. O livro contém cerca de 10 desses sound senses, cujo significado talvez só possa ser aprendido plenamente em uma leitura em voz alta. Um deles é o ruído do trovão, que surge já na primeira página do romance. O Adelmo fala que para ler em voz alta, mas eu tenho até dificuldade para ler isso em voz alta, né? Como é que lê isso em voz alta? Esse comentário, né? Barra. Ao ativo, né? Quer dizer, os estudiosos ficam investigando o que o escritor escreveu.
O Jacques Lacan vai julgar o autor. É isso que nós estamos diferenciando. O narcisismo passou aqui debaixo das pernas do próprio Lacan. O Lacan abandonou a psicanálise em 1975, com 74 anos de idade, quando ele viu o erro dele no julgamento de Joyce. Fez um livro chamado Joyce, o Sintoma, onde o próprio Joyce, o autor, seria um sintoma, e ele viu que depois reviu dizendo que esse aqui seria um balbucio que chama de lalangue, né? O primeiro lalação da criança, lá, 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 lá. A criança tem que começar assim, balbuciando, igual esse balbucio gigante, e ele joga o giz no chão, apagador, ele estava... O Lacan também era muito corajoso, muito doido, né? Porque ele não levava nada e inventava na hora o seminário dele, né? Quer dizer, ia elaborando o pensamento, no meio daquele trabalho todo de médico, psiquiatra, né? Performático, né, Adão? Bom? Ele está, assim, performático, né? Falando da performance e executando uma performance, né? Sim. Exatamente, perfeito aí o comentário. Quer dizer, o Joyce, quer dizer, o Lacan, ele é chamado muito histérico também, tá? A crítica no Lacan, né? Ele era o criador, recriador do Freud, ele trouxe um monte de gente, chamava o Lévi-Strauss, trouxe o Emile Benveniste, os linguistas, assim, para dentro do debate. Mas como psiquiatra também tinha que atender dentro do Hospital Santana, né? Era médico. Ele trazia dali o que ele leu lá no livro para falar. Quer dizer, ele também, a gente não vai ficar aqui julgando o Lacan agora, né? Mas quando ele trouxe, ele percebeu a origem infantil da linguagem, e surgiu a primeira vez o vocábulo lalangue na palavra de Lacan dentro da psicanálise, que é o que trata do autismo, né? Quem gosta do autismo é pelo lalangue do Lacan. A lalação, os balbucios, tá? Os terapeutas de criança autista que têm alguma linguagem assim que vão desenvolvendo, eles são fonoaudiólogos e usam muito essa aparelhagem linguística. De qualquer maneira, quando o Lacan bateu nisso, ele falou assim, poxa, o Jorge estava me enganando. Ele joga o apagador no chão, fica nervoso, e em 1980, quando ele estava bem pertinho da morte, já com 81 anos, pereceu precocemente, vamos falar assim, ele publicou no jornal Le Monde, desmanchando todas as escolas de psicanálise. Ele não queria mais saber do nome dele vinculado a nenhuma escola de psicanálise. Assim, escola não funciona. Mas o genro dele, casado com a filha, conseguiu que ele assinasse lá uma herança, modificou, depois disse que essa assinatura foi forjada, que segurou na mão dele. E tem disputa dos seminários que até hoje não são traduzidos por disputa de herança. Tá? O Patrick Wallace fala muito disso. Ele traduziu o seminário de Lacan, não há propriedade do Jacques Salaam-Miller, que é o herdeiro formal. Tem vários seminários, o 14, o 13, o 9 da identificação, eles estão em disputa judicial. Lacan morreu em 81, tem 44 anos ainda, né? Cai do domínio público depois de 70 anos. Por enquanto, então, mas como diz a Juliana agora, né, uma certa performance da histeria, assim, retorna ao texto para poder corrigir a si próprio, né, Lacan. Então, nós vamos olhar na frente dessa expressão aqui lá no Jung, quando o Honegger morre, e o Jung disse que trabalhava com afrouxamento, relaxamento completo do inconsciente. Essa frase, aqui a gente traz logo para cá, né, no começo do livro, vai ser visto depois. É como se o Joyce tivesse largado a língua, esse afrouxamento, para falar tudo que vem à cabeça. Só que o Honegger, quando afrouxou demais, ele não conseguiu voltar à realidade de novo e suicidou-se. Há um perigo em mexer no inconsciente do paciente, né? Meter o dedo no cérebro dele. Né? Um perigo nisso. Então, esse estilo perverso do Joyce impressiona qualquer leitor, produz a sensação de que o autor deseja humilhar o leitor, o estudante da linguagem, submetendo-o a um trabalho exaustivo de pesquisa,
E, ao jogar com a linguagem, então, Joyce atribui ao Finnegan's Wake um grau de dificuldade tão elevado que chegou a afirmar tê-lo escrito deliberadamente para manter os críticos ocupados por 300 anos. E aí, trata-se da perversidade joyciana dentro da linguagem, inscrita no próprio funcionamento da linguagem. O Joyce demonstra sua inteligência ao criar enigmas que obriga o leitor a se dedicar intensamente à sua decifração. O que interessa ao pesquisador, porém, não é apenas resolver esses enigmas, mas compreender a lógica que sustenta tal inteligência, que é um procedimento que também se observa em outros autores, nos estudos sobre outros autores, né, como Machado de Assis, o Shakespeare, Dostoiévski e outros. Essa inteligência que, pensada do ponto de vista da ciência, revela a capacidade de criar ficções a partir do real. Em contraste, então, com posições nihilistas e desesperadas, que questionam a função do homem na Terra, os grandes pensadores parecem assumir o compromisso de transmitir adiante o Logos, para que a linguagem não morra. O desafio humano consiste em preservar a linguagem, ainda que haja perseguição persistente contra aqueles que introduzem novidades no campo linguístico. Os grandes inventores são, nesse sentido, grandes narcisistas que avançaram no terreno da propagação do Logos. De certo, né, em certo sentido, uma lei matemática também pode ser compreendida como uma ficção derivada da natureza. O Althusser sugere que a melhor maneira de ler um discurso é adotar uma atitude sintomal, não compreender imediatamente o que o autor escreveu, mas buscar aquilo que ficou de fora do texto, que o sustenta silenciosamente. Ninguém acredita que um autor entregue a verdade de forma direta e transparente. A verdade que sustenta um discurso encontra-se mais fora do texto do que dentro dele. Ao longo desse livro, né, ao longo desses encontros, e ao longo do livro do Adelmo, será possível observar o Freud reaparecendo repetidamente das profundezas para a superfície do texto, escrevendo sua teoria à medida em que ela é contestada num movimento típico da tradição filosófica da interlocução dialética. Freud permanecia do lado de fora, policiando sua própria teoria, e quando ela era colocada em risco, emergia para defendê-la ou modificá-la. E esse movimento será analisado a partir de alguns textos do Freud. No leito de morte, ao ser questionado por um jornal americano se ainda estaria vivo, e ao receber de Otto Rank o livro O Trauma do Nascimento, com dedicatória, o Freud escreveu para a Lu Andréa Salomé, em novembro de 1924. Ele agradeceu o interesse demonstrado por duas preocupações recentes, o caso Rank e o caso da prótese, e observa que estava muito mais preocupado com a prótese do que com o Rank. Acrescenta que talvez isso fosse uma prova do aumento do narcisismo na velhice. E a prótese podia ser a morte dele, né? Uma infecção e tal. O Rank não. O Rank eu me viro escrevendo. É fácil escrever contra o Rank. O problema todo é morrer. Pois é. Morreu, acabou, né? É. Internamente já havia se ajustado a Rank, mas ainda não a prótese, embora esta fosse um problema mais exterior. Afirma, por fim, que não sentia dor, apenas aborrecimento e desconforto. Aqui que dá para ver como ele também é grande escritor, tá vendo? Como é que ele escreve numa carta? Parece uma poesia, né? Porque, em todo caso, internamente, por dentro, já me resolvi com o Rank. Sei como responder o Rank. O difícil é como é que eu vou responder a prótese, né? Porque aí, bicho, é meu corpo é que vai infeccionar e morrer, e eu vou tentar. Como é que eu faço para segurar meu corpo vivo? O que não pude fazer ainda com a prótese, que é me regular internamente com a prótese, né? O pânico da morte do Freud. Né? E aí, então, talvez o golpe... O narcisismo, né, na velhice, né, tendo a aumentar, né, para segurar a vida, segundo a teoria dele aqui, né? Curioso isso aqui, tá? A gente vê o cara assim, fazendo um monte de cirurgia plástica, que as mulheres vão ficando mais horrorosas ainda, tentando ver se sobrevive à queda, né? Só aumenta a queda.
Talvez o golpe descrito por Rank, então, tenha reanimado Freud, permitindo-lhe reerguer-se quando parecia estar morto. Uma prova desse aumento do narcisismo na velhice, afastando simbolicamente a morte enquanto ainda vivia. O narcisismo aparece assim, então, como aquilo que, numa disputa argumentativa, permite admitir antíteses por meio de artifícios discursivos que passam pelo verso do interlocutor sem que ele perceba. Obrigado, Vinícius. O Vinícius está despedindo aqui, trabalha amanhã, tem consultório. Valeu, camarada. Obrigado por ter vindo, tá? Podendo vir, no mínimo possível, tá? Obrigado. Valeu, obrigado. Gente que trabalha segunda-feira igual. E você amanhã trabalha, está de férias, né? Amanhã, última segunda-feira sem aula. Ah. Depois, na outra semana, volta às aulas, 7 da manhã, nas segundas, até fevereiro. Depois, a partir de março, eu estou com outro horário na UFS. Vou ter aula Vamos segurar por aqui, são 5 para as 10 já. Tem gente que dá aula amanhã cedo, sai 7 da manhã, igual você, tá? Então vamos segurar. A Ana Patrícia é professora, né, Ana? Então, tem gente que tem trabalho cedo amanhã. E também já são 10 horas, né? A gente suspende hoje e depois retoma. Como for melhor retomar, tá? Ok, então, boa noite para todos, todas. Estão até muito bem, né? Muito obrigada. Obrigado, Clarice, por ter vindo, tá? A Ellen, né? A Juliana. Valeu, Obrigada Patrícia. a todos. Tchau, tchau, tchau. Valeu, boa noite. Obrigado, Ricardo, por ter dedicado seu tempo à leitura, né? O colega também. Boa noite, Adel. Boa Você noite. foi melhor do que seu pai. Parabéns. Boa noite, obrigado. Vamos desligar aqui a gravação. E sair, tá? Obrigado. Beleza, tchau, tchau. Tchau.